Boa noite a todos, boa noite pessoal. Vamos dar início aí ao nosso estudo de domingo, pedindo aí a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, pedindo aí a espiritualidade amiga que possa nos envolver, né, com boas vibrações. Estamos fazendo esse estudo aqui, né, pelo Amigos do Caminho, né, pedindo a Jesus que possa nos ajudar, nos abençoar neste momento, né, para que possamos desenvolver aí com muito carinho, né, o nosso estudo da noite. Lembrando a todos, né, que o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre o livro Nosso Lar. Né? Nós estamos fazendo o fechamento do livro, né? Nós vamos fazer esse estudo de hoje, né, com o objetivo de fazer o fechamento. Né? Nós terminamos aí os 50 capítulos do livro, estão salvos aí, né, no Instagram, e também vão ficar salvos aí dentro do conteúdo aí do YouTube, né, da página do Amigos do Caminho. E hoje nós vamos fazer o fechamento do livro, né, essa obra que traz para a gente aí uma série de questões, uma série de aspectos, né, que a gente vai agora entrar no detalhe nessa visão mais geral, né, de tudo que foi passado. Quando a gente lê hoje o livro Nosso Lar, né, quando a gente pega ele numa livraria, numa biblioteca, ou num PDF, ou quando a gente vai no cinema e vê o filme, ou quando a gente pega o vídeo ou um DVD, né, nós não imaginamos o tamanho dessa obra, não só, né, para a questão da difusão da doutrina espírita, como também para o entendimento que nós temos hoje do mundo espiritual. O livro Nosso Lar, ele vai descortinar, né, uma visão da realidade espiritual muito além, né, do que se existia, do que havia na época do Chico. Claro que nós temos aí que lembrar de outras obras, né? Por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira, né, que foi psicografado antes do Nosso Lar. Né? É também muito conhecido aí, né, outras obras como a de um padre, né, europeu que fala da vida do mundo espiritual também, né? Esqueci o nome dele aqui, desculpem. Mas o Nosso Lar, ele vai abrir uma janela para a gente de entendimento. Né? O Emmanuel fala que a espiritualidade, na maioria das vezes, ela responde às nossas demandas de conhecimento com material apropriado. Ou seja, em cada época, né, em cada momento da humanidade, nós temos determinadas demandas de conhecimento e de informação espiritual, e a espiritualidade, né, através dos meios possíveis, né, seja aí a revelação, né, seja os livros, seja a literatura, seja, né, a mediunidade, ela nos traz informação e conhecimento, né, e responde essas perguntas de alguma forma. Né? Nós vamos notar, né, que na década de 60, 70, 40, né, o Nosso Lar de 1939, mas ele abre aí a porta, né, dos livros que falam sobre a realidade astrafísica, né, na qual os espíritos desencarnados são os personagens das histórias, né, e ao contrário das obras do Kardec, no qual a gente está do lado de cá, perguntando para os espíritos, né, nos livros do André Luiz, nas obras, né, do André Luiz, nós estamos do lado de lá com os espíritos, enquanto eles percebem o mundo espiritual, né, comentam, sentem e vivenciam as experiências deles no mundo espiritual, né, e ainda também relatam as suas impressões de lá para cá, né, como eles veem o mundo material, como eles entendem o que está acontecendo aqui, como eles percebem a nossa volta. E o livro Nosso Lar, né, para quem está chegando agora, nós estamos fazendo um fechamento do livro Nosso Lar, né, nós estamos pegando um apanhado geral, aproveitando, né, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão sobre o livro, né, fica à vontade aí para a gente poder trabalhar juntos aí, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, é só colocar aí para nós. Se souber, é claro, né? E aí o que acontece? Antes do livro Nosso Lar, né, é interessante que nós tínhamos o conceito kardeciano do mundo espiritual, que nada mais é, né, o mundo espiritual como o espaço infinito, né? O conceito de mundo espiritual do Kardec, né, dado também as questões científicas da época em que o Kardec viveu, era muito próximo, né, os espíritos falam assim, o que é o mundo espiritual? São os espaços, né? E muita gente era levada a pensar que é os espaços ali, né, o espaço mesmo no sentido cósmico, né? Tipo assim, o espaço entre a Terra e a Lua, onde ficam as estrelas, onde estão as galáxias, os planetas, né? E o que dava a se entender, né, dentro daquele relato, talvez por dificuldade mesmo nossa de aprender a informação espiritual e dos médios de transmitirem, né,
que o espírito, ao desencarnar, ele ficava solto pelo universo. Ele podia sair voando para onde ele quisesse, né? Se ele quisesse para Júpiter, para Saturno, se ele quisesse, ele estava ali livre, leve e solto, né? E que ele se juntava com outros por afinidade em algum lugar, né? Mas não tinha nada físico, né? Nada estruturado. Né? Não havia uma sociedade estruturada do mundo espiritual, não havia uma ideia, né? Um conceito das ações, daquilo que os espíritos faziam. Né? Quando pergunta lá no Livro dos Espíritos quais são as ocupações dos bons espíritos, né? São agentes da vontade divina. Né? Que é uma coisa muito genérica, né? Dá para entender alguma coisa, mas é um conceito bem amplo, né? E bem vago, de certa forma. Né? E no nosso lar, o que vai acontecer? Né? Quando o André Luiz, né? E é interessante a escolha do André Luiz para trazer essa informação espiritual, né? Vamos notar, né, que quando o André Luiz inicia o processo dele de relato espiritual, ele vai entrar no nosso lar, ele vai entrar no mundo espiritual como a gente, né? Alguém que não é um espírito de luz, dotado de faculdades e percepções, né? Em nenhum momento o André Luiz fala que, como os espíritos que conversam com Kardec, que a visão, a audição dele, os sentidos estavam em todo lado, né? Então, assim, o André Luiz, ele relata pra gente que a percepção dele é muito próxima da matéria, né? Ele enxerga com os olhos, ele escuta com os ouvidos, né? Nos livros do Kardec, os espíritos, eles relatam que a sensação é muito completa, ou seja, eles vêm em todos os lugares. Então, se eu virar minha mão para cá, a minha mão está enxergando alguma coisa e está registrando visualmente alguma coisa. O André Luiz não. O André Luiz, o que se passa com ele é bem análogo ao que se passa com a gente. Né? Então, para o André Luiz enxergar alguma coisa, ele tem que olhar naquela direção. E se tiver alguma coisa tampando ele, ele não enxerga. Para o André Luiz escutar alguém falando com ele tem que estar dentro de um campo auditivo, né? E o som tem que entrar ali nos tímpanos dele, né? No mundo espiritual. Então, isso se torna muito próximo. E aí o André Luiz vai descortinar para a gente não só, né, essas percepções mais próximas da nossa realidade, né, como toda a estrutura do mundo espiritual. Ele vai falar de um umbral, né, um umbral que é uma região do mundo espiritual, né, e ele vai descrever essa região como um local mesmo, não como um espaço onde ele está voando num vazio infinito, flutuando lá como se fosse uma energia, um bolsão de luz, né, porque dá a entender, né, pelo menos eu quando eu li o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que eu li da doutrina, né, quando eu era criança, eu lembro que eu ficava imaginando os espíritos flutuando como umas luzinhas que ficavam flutuando em algum lugar, né, meio sem forma ali, né, meio sem, só, né, se moviam lá luzes voadoras, né. E o André Luiz, não, né, o primeiro relato do André Luiz, ele fala da fome, né. Ele fala que ele está caminhando num lugar, ele fala de um pântano, ele fala da região, né, de vegetação agreste, né, uma vegetação seca, ressequida, né? Ele fala de filamentos de água que ele vê lá, né, que é como se fosse a lama da estrada, que ele sorvia aquela água, que ele tentava beber, que ele bebia realmente aquilo, né? Uma coisa muito material, né, muito próxima. E aí, a par disso, né, ou seja, ele está num lugar, ele não está mais, né, voando pelo espaço, ele tem uma aparência, as roupas, né, ele fala das roupas rasgadas, ele vê, então ele tem um senso de proximidade com a gente muito diferente. Né, e nós entendemos isso, não que o Kardec tivesse errado ou coisa parecida, é sim por questão de avanço de relato. Né? Então, com o Kardec, nós temos primeira notícia. O André Luiz já vai desenvolver um pouco mais. Né? Nós vimos uma luz distante com o Kardec. Com o André Luiz, nós vamos chegar perto e falar, então é assim. Né? E olha que o André Luiz ele deixa muito claro que é só, né, o primeiro passo do primeiro passo. E aí nós vamos encontrar com o nosso lar, né, uma cidade. Né? Não um local no mundo espiritual onde os espíritos, né, onde as luzinhas se encontram. Não, um local, né, com casas, com construções, com edifícios, com gente andando, fazendo, né, vivendo muito próximo da matéria ali, da vida material, trabalhando, né, tendo valores, se vestindo, tendo vida social, conversando, rindo, né, com hospitais, com parques, com flores, com árvores, ou seja, com vida vegetal, com vida animal, né? Um mundo espiritual que é muito, mas muito, muito, muito parecido com o mundo físico. Né? E aí traz para a gente, né, o conceito de mundos de transição, de regiões espirituais de transição, né? Onde o espírito ele tem toda uma realidade que é tão parecida com o plano físico que muitas entidades não acreditam que desencarnaram. Né? Muitos e muitos espíritos, na literatura, a gente vai ver isso várias vezes, né? No mundo espiritual,
e estando no mundo espiritual, né, não acreditam que estão desencarnados. Tal é a similaridade do mundo espiritual onde ele está, da região do mundo espiritual onde ele está, com o plano físico. Né? Que para ele, né, não morri não, estou aqui, eu vivo, eu como, eu bebo, eu ando, eu converso, eu vivo, eu toco, eu não saio voando, eu não sou uma fumacinha, eu não sou uma luzinha transparente que sai flutuando, não, eu tenho pernas, eu tenho braço, né? Eu sinto coceiro, eu ponho a mão, se eu fechar meu olho eu não enxergo. Né? Olha só como é que é o tanto de sensações, de percepções sensoriais, né, que os espíritos relatam nos livros do André Luiz, né, que são, né, muito compreensíveis. Né? Quer dizer que o Kardec errou? Não, quer dizer que o Kardec ele fez o papel dele. Né? O Kardec, enquanto grande trabalhador do bem, né, ele vai trazer para a gente o básico, né, a informação básica, o conhecimento básico. Né? Como o André Luiz também não traz tudo. Né? E o André Luiz ele está lá e ele se surpreende, né? E ele se, né, equivoca e ele se assusta e ele se enche de curiosidade diante da vida espiritual como se fosse a gente, né? Ele é o narrador personagem, né? E as grandes, né, eu sempre falo isso, né, gente? Você pega os livros. Oi, Rose, tudo bem? Lembro sim de você. E aí nós vamos ver o André Luiz, né, nos livros, ele tendo reações que nós, né, talvez teríamos, né? Que nós teríamos. Boa noite, desculpa, entrei agora, não sei como, foi o início, mas precisei entrar. Hoje eu estava muito agitado, chorando muito, muita saudade, uma forte dor que não tem explicação. Nós estamos falando da vida do mundo espiritual, minha amiga, né? Tudo a ver, né? Porque o André Luiz experimenta essa saudade no livro, né? A gente sabe que o grande, vamos dizer assim, o grande pulo do gato do André Luiz, né, foi aproximar o mundo espiritual do nosso cotidiano, né? Não era mais um mundo espiritual distante, né, estranho, e sim algo, né, onde os espíritos têm uma vida, e uma vida que de certa maneira em muitos e muitos aspectos, né, se conecta com a nossa aqui, né? Se conecta por similaridade, se conecta pelo contato espiritual que existe, né? Que a gente não pode esquecer nunca, porque existe o contato espiritual, né? E dessa maneira o André Luiz ele abre, né, essa visão diferenciada para a gente, né? Ele abre essa percepção, né? Para quem está chegando agora, gente, a gente está falando do livro Nosso Lar, né? Nós terminamos aí os 50 capítulos do livro, né? Nós estamos falando um pouquinho sobre o geral da obra, tá? Quem quiser, né? Dona Silvia, tudo bem? Nós de novo aqui, né? Quem quiser conversar, quem quiser, né, perguntar, né, questões sobre o livro, o nosso objetivo hoje é entrar, né, e conversar um pouco sobre essa obra aí, né, que mudou muita coisa na nossa visão do mundo espiritual. Então o mundo espiritual passou a ter uma organização, uma estrutura, né, não que antes não tivesse, mas algo mais próximo da nossa capacidade de entendimento. Né? O André Luiz ele vai ser o porta-voz da espiritualidade, apesar de não ser, né, o companheiro que traz as grandes lições. Né? Quando a gente lê o livro, nossa, o André Luiz falou. Normalmente não é o André Luiz que falou. O André Luiz é o cara que pergunta. O André Luiz é o cara que é surpreendido. O André Luiz é o cara que está em dúvida. Né? Quem fala nas obras do André Luiz, né, são os mentores do nosso lar. Né? Então nós vamos ver que assim como no Nosso Lar, assim, que é o primeiro, né, da coleção André Luiz, nós vamos ver lá algumas figuras que são os instrutores, né, que é o Clarencio, que é a Dona Laura, que é o Silas, que é o Tobias, né? Nós vamos ver ali alguns espíritos, né, a Narcisa, né, que vão ser os instrutores do André Luiz, né? A partir de agora, nas próximas obras, né, que vão vir, nós vamos ver que o André Luiz sempre inicia a obra, né, tem uma estrutura básica, né? Ele tem algum tipo de aprendizado, ele conhece algum tipo de instrutor, né, que é um trabalhador do nosso lar, né? E aí ele sai a campo para realizar algum trabalho ao mesmo tempo que ele aprende. E aí ele vai transferindo isso para a gente. Né? E nos próximos livros nós vamos começar a conhecer outros personagens, como o Calderaro, como o Alexandre, como o Silas, como o Gúbio, como o Aniceto, né? E tantos outros instrutores, né, que trazem esse tipo de informação para a gente. A Isabel está perguntando: gostaria de saber se houve outros livros na atualidade que falam sobre o nosso lar. Sim, existem vários livros, né?
Claro que assim, a gente tem que analisar bem, né? Porque tem muito livro que fala, né? O Carlos Barcelli, que é um médium aqui de Minas, né, de Uberaba, ele tem algumas obras que falam um pouco sobre o nosso lar, né? Mas alguns meio polêmicos e tal, porque fica muito entrando na questão da identidade do André Luiz, aquela coisa toda, né? E para a gente entender essa até uma boa, né, para a gente poder falar sobre a identidade do André Luiz. Quem é André Luiz, né? Porque se você procurar nos livros de ciência, né, como diria o Emmanuel, né, se procurar lá nas obras da literatura médica, você não vai encontrar o doutor André Luiz médico. Não existe esse personagem, né? Talvez algum outro com esse nome. Mas o André Luiz do livro, né, o personagem principal do livro Nosso Lar, em primeiro lugar, ele não se chamava André Luiz, um pseudônimo, né? E esse companheiro, ele, né, o próprio Emmanuel fala que ele esconde, né, atrás do anonimato para não ferir almas amadas, ou seja, o André Luiz não tinha parentes reencarnados e ele não queria dar informação sobre a família dele para evitar, né, uma série de questões, né? A Rita perguntando se é o Carlos Chagas, assim, dentro, né, dos vários, né, que se dizem que ele possa ser, um dos mais fortes é o Carlos Chagas mesmo, né? Até porque o Valdo Vieira, que era o médico que psicografava as obras do André Luiz junto com o Chico, né? Ele era categórico. O Valdo Vieira falou, é o Carlos Chagas, né? Ele fala assim, ó, quando eu fui estudar lá na faculdade, ele falou que ele conheceu ele quando ele estava estudando medicina, e o professor dele de medicina era muito amigo do Carlos Chagas, né? E foi isso que abriu a sintonia dele, e ele começou a perceber o Carlos Chagas, né? E isso é o relato do Valdo Vieira, tá, gente? Eu estou repetindo aqui o relato do Valdo Vieira, né? Ô, Rose, né, nós podemos conversar, né? Eu sei, a gente vai fazer uma prece por você no final, amiga, é porque senão a gente foge demais do tema, entendeu, amiga? Mas assim, eu te entendo, né? Você está com muita saudade do seu filho, isso é natural, né? E a saudade é sempre santa, minha amiga, né? Então, assim, não deixe de amar, né? Não deixe, né, a fé, né, se perder no desespero, né, minha irmã? Né, o amor de uma mãe é sempre belo, é sempre sagrado, tá? Os instrutores que trabalhavam no nosso lar podem também reencarnar? Se sim, por que fariam isso? Olha, porque eles, para poder dar seguimento à história espiritual deles, né, César? Porque, assim, os espíritos que trabalham no nosso lar, nenhum deles é uma entidade iluminadíssima, né? Assim, são espíritos ainda muito humanos, que ainda tem muito a que aprender, né? Ainda tem muito que... né? Talvez se na última ou na penúltima encarnação não erraram tanto, nas outras sim. E os grandes espíritos, né? Os bons espíritos, e eu posso te dizer que existem muitos bons espíritos encarnados na Terra hoje, muitos, né? Porque nem sempre um grande espírito ele vai se destacar aos olhos de todo mundo. Normalmente o trabalho deles é silencioso, né? Então você imagina aí a Narcisa, por exemplo, né? A Narcisa, ela estava trabalhando nas câmaras de retificação, né? Se a gente pegar a história dela, vamos observar a história dela. Ela é alguém que falhou muito, né? A gente não sabe em quê, mas ela fala isso, né? Principalmente quando ela vê aquele espírito feminino lá da moça que fazia lá, que matava as crianças, né? E ela fala que ela falhou muito no passado e ela tinha muita vontade de ajudar a família dela, né? E não entra muito na história dela. E ela fala que a ministra veneranda sugeriu, né, que ela trabalhasse, se não me engano, 20 anos nas câmaras de retificação, que depois ela ia endossar, né, o desejo dela de reencarnar. A Narcisa era uma entidade que já tinha uma certa luz, né? E ela estava doida para reencarnar para poder ajudar o grupo familiar dela. Nós vamos notar, por exemplo, o Clarencio, né, que é um espírito também iluminado em determinada obra do André Luiz, né? O Clarencio ele se esquiva de solucionar uma determinada situação, que no livro, agora eu lembrei que veio na minha cabeça aqui, Entre a Terra e o Céu, quando tá lá o espírito da Zulmira lá, né, obsidiando lá o marido, a esposa dele encarnada, né, que ela tinha desencarnado, o André ele fala assim, ó, por que não vamos lidar com o obsessor aqui? O Clarencio fala, não, nesses casos é necessário um grande amor, condição da qual nós ainda estamos distantes. Ó, o Clarencio, com toda a sabedoria dele, né, ele fala assim, para esse caso aqui tem que ter um amor que nós não temos ainda. Né? E aí ele chama a irmã Clara, né? Que é uma entidade iluminada que com 5 minutos de conversa ela transforma o obsessor, né? Não naquela transformação mágica, mas sim tira, né, a energia né, de raiva, de ódio, né, do obsessor ali pro obsessor, que é a Zulmira, né, que é a primeira esposa lá do moço, tá lá entre a terra e o céu, que ela modifique, né? Ela só fala assim, ela chega e fala assim, que é isso, irmã? Você é fera ou é mãe?
Você é lobo ou é mãe? E isso toca, né? Porque não é só o que ela tá falando, é a vibração que vem junto daquilo ali, né? Mas eles precisam, sim, aprender, né? Segundo os relatos aí da espiritualidade, aliás, vários já reencarnaram. A dona Laura, né? Reencarnou, que é um espírito elevado, né? Você vê lá a mãe do André Luiz, né? Que é uma entidade que estava na colônia acima do nosso lar, ela reencarna, né? Em missão benemérita, para poder cuidar dos seus, para poder cuidar daqueles que ela ama, né? E ela vem, né? Então, assim, ai de nós se eles não reencarnassem, né? Todos nós temos algum aí por perto aí que cuida da gente em silêncio, né? Que a gente não dá nada por ele, que quando chegar lá no mundo espiritual pode esperar uma mãezinha, né? Uma companheira, um filho, um amigo, um irmão. Todo mundo tem um aí, né? Que a gente não dá nada por ele, né? Acha ele até meio bobão, mas quando chegar no mundo espiritual nós vamos ver, né? Ele veio para fazer favor pra gente, né? Mas aí, né? É interessante, né, quando a gente pensa nessa questão, pra gente, né, só voltando um pouquinho, mas eu acho que é interessante, a questão da identidade do André Luiz. Nós temos que entender o que estava acontecendo com o Chico Xavier na época do livro Nosso Lar. O Chico Xavier, quando o livro Nosso Lar, né, quando o André Luiz se apresentou para o Chico Xavier entrou em parafuso. Por quê? Porque era outro personagem famoso, né? Ou seja, dá a entender que o Chico Xavier é uma pessoa, que o André Luiz é um personagem famoso, né? Porque o Chico, ele tinha acabado de sair de uma briga judicial extremamente desgastante com a família do Humberto Campos. Para quem não sabe, né, quando o Humberto Campos desencarnou, Humberto Campos, o grande cronista, né, da Academia Brasileira de Letras, grande escritor, né, o Humberto Campos desencarna e, né, ele começa a mandar mensagens através do Chico. Né? E o Chico assinando lá, Humberto de Campos. Né? E o que acontece? Né? Ele começou a mandar mensagem, começou a publicar obras, apareceram várias obras, né? Jerusalém Além Túmulo, o próprio... há vários livros, Boa Nova, né? E tantos livros do Humberto de Campos começaram a ser publicados pelo Chico. O que aconteceu? A família do Humberto Campos viu aquilo como uma afronta. Principalmente a esposa do Humberto Campos. Né? E a esposa do Humberto Campos viu naquilo lá... o que ela entendeu? Que o Chico Xavier estava usando o nome do marido dela morto para poder ganhar dinheiro. Foi isso que aconteceu. O que ela fez? Ela entrou na justiça. Né? Entrou na justiça para pedir, né, uma reparação do Chico, né, por causa do nome, né, que ele estava usando o nome do marido dela impropriamente. Né, que ele tinha morrido e ele estava colocando que o espírito do marido dela estava psicografando o livro através dele. Né? O que aconteceu? Travou-se aí o Chico, né? Não tinha muita condição, mas o Chico conhece muita gente, então muitas pessoas, né, do meio espírita, desculpa, gente, com cabelo na boca, questão de barba, né? Muita gente do meio, né? Então ele teve lá uma assessoria, porque ele tinha muitos amigos, o pessoal não ia deixar o Chico na mão, né? A própria febre, aquela coisa toda, e começou uma batalha no tribunal entre a esposa do Humberto Campos e o Chico. Em determinado momento, né, dessa briga, e foi pra televisão, aquela coisa toda, o Chico era muito jovem ainda, né, isso na década de 30, gente, né, 1936, uma coisa assim. E aí o que aconteceu nessa época, né, um companheiro levou, né, alguém lá, né, intuído por Jesus, pegou os livros e levou para os amigos do Humberto Campos na Academia Brasileira de Letras. Né, tinha vários escritores que conviveram com Humberto Campos, né, e essas pessoas pegaram os livros do Chico, né? Claro que num primeiro momento lá, né, rindo, achando graça, não é assim, não aprender isso aqui, o cara morreu, né? Eu conheci ele 20 anos, ele nem acreditava em Deus, né? Porque o Humberto Campos era um ateu convicto, né? O cara ele era um cético daqueles mais, né, ácido que você pode imaginar, ele era extremamente crítico com religião, né? Que fica psicografar mensagem, o cara morreu, se ele morreu ele vai dar uma banana para Deus, né? Os caras brincando. O que aconteceu? Os amigos do Humberto Campos da Academia Brasileira de Letras pegaram os livros e falaram, esse aqui é o estilo dele. Né? Tanto é que teve um que falou, se isso aqui não é Humberto Campos, não sei quem é. Como é que ele conseguiu isso? Como é que esse Chico Xavier conseguiu isso? Eu não sei. Mas que isso aqui é o estilo, a forma, o pensamento e o jeito dele escrever é assim. Né? Isso aqui é. Né? Então os caras ficaram abismados com aquilo. Claro, o pessoal fala, o Chico é um grande imitador de estilo. Né? Muita gente falou isso. O que aconteceu? Essa coisa foi tão forte que os filhos do Humberto Campos, um dos filhos dele principalmente, pegou, leu também e convenceu, não, isso aqui é meu pai. E o filho, né, e falou pra mãe, falou assim, não, mãe, nós estamos errados, esse cara aqui é do meu pai mesmo. E aí o que aconteceu, né? Aí ela falou assim, aí o juiz aceitou o testemunho
do pessoal da Academia Brasileira de Letras, né? Se eu não me engano, 2 lá da Academia Brasileira de Letras, que aquilo era mesmo Humberto Campos. Então, e aí ela já estava movendo um processo contra o Chico por plágio, né? Tipo assim, o Chico estava usando o nome devidamente. Né? Isso depois chegando no André Luiz, tá, gente? Nós estamos falando do livro Nosso Lar, mas tudo tem a ver. E aí o que acontece em determinado momento? O juiz bate o martelo e fala, não, isso é do Humberto Campos mesmo. Né? E aí, o que acontece? A esposa do Humberto Campos, né? Talvez orientada por alguém, fala assim, beleza, já que é do Humberto Campos, ela muda o processo dentro do tribunal, né? Dentro daquela coisa do tribunal, ela muda o processo de plágio para um processo de direito autoral. Ela fala, né? Aí os advogados mudam a tática. Assim, elas começam a alegar o seguinte, beleza, já que você está psicografando a obra do Humberto Campos, e é ele mesmo, né? O que acontece? Eu sou a dona do espólio dele, eu sou a esposa dele. Então tudo que tiver o nome dele que ele fizer é meu. Eu quero os direitos autorais de todos os livros que se psicografou. Né? Eu quero pra mim. Que se vender de livro dele é meu, porque eu sou a herdeira do Humberto Campos, eu era a esposa dele. Né? E aí o que aconteceu? Né? Deu um quiprocó violento. Né? E aí o Humberto Campos mandou uma psicografia, ele fez lá, não sei onde, não foi no tribunal, é claro, né, gente, porque não é assim, né? E chegou na mão dela uma psicografia do Humberto Campos, feita pelo Chico, no qual o Humberto Campos fala um monte de detalhe da vida deles, né? E pedia para eles não fazerem aquilo, né? Porque se ela era dona do espólio dele enquanto encarnado, ele era dono dele enquanto no mundo espiritual, né? E ele fala, e isso convenceu todo mundo, da psicografia que o Chico mandou, convenceu ela, convenceu os filhos, porque colocou um monte de coisa que só eles sabiam, né? E aí o que aconteceu? Eles entraram num acordo com a família do Humberto Campos, né? Mediado pelo filho dele, que já estava virando espírito. Depois ele até escreve, o filho dele tem um livro, né? Humberto Campos, né? Irmão X, meu pai. Ele tem Humberto Campos Filho, que vira espírita, que é espírita, né? E o que é o acordo? Eles falam assim, ó, beleza, você pode usar os nomes dele nas obras até agora, mas a partir daqui não. E aí o que acontece? Né? Para evitar esses problemas e problemas futuros, os livros do Humberto Campos até determinada época são assinados Humberto Campos. E a partir daquele dia lá, o Humberto Campos começa a assinar as obras como Irmão X. Vocês vão ver lá que tem muitos livros do Chico Xavier escrito Irmão X. Quem que é o Irmão X? É o Humberto Campos. Né? Ele passou a assinar com um nome diferente para evitar problema. Aí você imagina, né, o Chico Xavier, depois de tudo isso, passa um mês ou dois, ele chega na casa dele, né, porque é assim que é a história, né, e tá lá o Emmanuel com o espírito lá do médico famoso, falando, esse cara que vai psicografar a próxima coleção de livros falando do mundo espiritual. O Chico quase cai pra trás, falou assim, Emmanuel, você tá doido, né, já a família do outro me processou, desse aqui vai me matar, né, você tá doido? Não vou pegar esse negócio, não vou fazer, não vou colocar o nome dele, não, porque você tá doido, olha o problema que eu tive, e meu nome foi arrastado na lama e tal, e o Emmanuel falou, calma, a espiritualidade vai te ajudar, porque o Emmanuel é assim, né. Né? E o Chico, não vou fazer isso não. E o que aconteceu? O espírito que seguiu o André Luiz, né, que usaria esse nome, né? Ele olhou pro Chico e falou assim, calma, nós vamos então fazer de uma maneira diferente, eu vou usar um pseudônimo, né? E aí ele disse que ele, né, estava lá na casa do Chico, né, de noite, só o Chico acordado, né, os irmãos do Chico tudo dormindo nas caminhas lá em torno, e ele olha pro caçula dos irmãos do Chico, né, da época, né, não sei se teve mais depois. Aquela época é o caçula. E ele aponta pro caçula e fala, qual que é o nome desse menino aqui? Aí o Chico fala, André Luiz. Aí ele fala, então tá ótimo, a partir de hoje eu sou André Luiz também. Eu quero ser seu irmãozinho, Chico. Eu quero ser igual seu irmãozinho aqui. E aí começa essa parceria. Aí nós vamos entender, por exemplo, quando a gente pega o livro, né, todo aquele prefácio que o Emmanuel fala, né, do André Luiz, né, poupar o nome dele e tal, a família. E o que acontece? O Nosso Lar, todas as referências pessoais ao André Luiz são misturadas. Tá? Então, não sabe quantos filhos que ele tem, não sabe se o nome da esposa dele com certeza não é Zélia, né? As informações sobre a mãe, sobre o pai, né? Basicamente é aquilo. Mas pode ser que eles tiraram um filho, tiraram outro. Pode ser que em vez de ter duas filhas e um filho, ele tivesse 3 filhos ou 2 filhos. Vocês entenderam? Eles modificaram propositalmente a história do André Luiz no campo, né? Nas referências familiares, sem que isso alterasse o contexto, para evitar que ele fosse identificar. Tá? Então foi isso que aconteceu, né? Por isso nós temos aí o nome André Luiz, tá bom? Né? Muitos autores, igual eu falei para vocês, né? O Valdo Vieira, que psicografou junto com o Chico, né? Ele bate de pé junto, né? Todas as entrevistas do Valdo Vieira ele falava que era o Carlos Chagas. Né? Existem várias hipóteses, tem muita gente que fala que é o Oswaldo Cruz, tem outros que falam que é um médico paulista que eu esqueci o nome, né? Mas assim, eu particularmente, perguntar a minha opinião, quem que eu acho que é? É o Carlos Chagas. Pra mim, eu não tenho nem dúvida que é o Carlos Chagas, falar a verdade.
né? Mas a gente pode bater uma... E também essa questão de identidade é um trem tão complicado, né? Que isso vira motivo de briga para os outros, né? Não sei porquê, né? Mas vira, né? Porque cada um quer estar certo, né? Então, assim, a gente não tem que ficar preocupado com isso, né? Mas dá a entender que seja, Pode ser que seja, pode ser que seja uma pessoa totalmente diferente, né? E que esse negócio do Carlos Chagas seja até mais para disfarçar mesmo. Às vezes o próprio André Luiz combinou com o Waldo Vieira e falou: você vai falar com o Carlos Chagas. Deixa o Carlos Chagas levar a fama. Ah, eu quero ser outro. Entendeu? Pode ser, né? Então a gente, né? Porque a espiritualidade, né? Ela não está preocupada com isso, né? Igual nós estamos falando aqui, o objetivo mesmo, né? Mas o Chico começou a psicografar o Alberto depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo da morte? Ah, foi muito pouco. Você está falando aqui o Humberto Campos, né? Muito pouco, né? Muito pouco. Mas assim, os espíritos, é possível isso acontecer. Eu não sei quanto tempo, mas foi questão, não foi nem 2 anos, se não me engano, né? É possível sim. Quando o espírito não está muito desequilibrado, o André Luiz ele ficou 8 anos no umbral por causa das dificuldades que ele tinha. Outra vírgula. Será que ele ficou 8 anos no umbral mesmo? Lembra que foi para disfarçar a informação? Pode ser que tenha ficado 15, mas pode ser ficar 2, que ele ficou no umbral e ficou. Né? Qual que é a informação correta? Ele ficou no umbral. Né? 5 anos, 6, 8, 20, isso a gente não sabe. Isso aí é espiritualidade mesmo, porque a espiritualidade, os outros ficam lá escrafunchando lá para descobrir quem é. Vou botar um número totalmente diferente, né? Vão misturar um monte de informação que não vai. Porque o objetivo é que não identificasse mesmo, entendeu? Né? O objetivo é não identificar, né? Podemos afirmar a identidade real, quer dizer, a identidade no mundo em que alguém esteve encarnado é menos importante do que a mensagem contida? Com certeza, com certeza. Né? Podemos sim, né? Podemos sim, né? O mais importante é a mensagem, né? Quem foi quem. E, gente, quanto mais você vê em obras, em estudos mediúnicos preocupado com quem foi quem, né? Isso é um tipo de informação que normalmente chega com milênios, né? Nós sabemos hoje, por exemplo, tem umas coisas que são ponto fechado na doutrina. Por exemplo, Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Quantos anos eles viveram mesmo? João Evangelista viveu 2.000 anos atrás. Francisco de Assis viveu quase 900 anos atrás. Aí a espiritualidade fala disso. Mas o cara que desencarnou ontem, há 20, 50, 100 anos, dificilmente a gente vai ter informação sobre isso. Porque nós não sabemos lidar. Né? Porque é curiosidade moda que pode ter certeza que daqui 500 anos nós vamos saber quem foi o Chico Xavier, quem foi o André Luiz. Isso vai ser ponto tranquilo. Por quê? Porque já passou. Né? Já é história. Né? A biografia do Carlos Chagas, eu já li muito sobre a vida do Carlos Chagas. E ele tem muito ponto em comum com o André Luiz. Tá? O cara, né, e tem uma dica que tem na obra no Nosso Lar, que fala que o André Luiz era um ótimo cientista e um péssimo médico. Olha que interessante. Ou seja, o André Luiz era um ótimo cientista, ou seja, em matéria da ciência, descobrir coisa, ele é fantástico. Mas enquanto lidar com o ser humano, né, e é interessante, né, a gente viu alguns relatos da vida do Carlos Chagas que falava exatamente isso, que o Carlos Chagas dentro do laboratório né, mas ele tinha dificuldades de lidar com as pessoas achavam ele arrogante, chato, né, o Oswaldo Cruz seria mais tranquilo que ele, no algum sentido, né, e assim, o que os espíritos deixam bem claro, e o próprio André Luiz coloca em vários livros dele, que ele venceu a prova dele no campo da ciência, né, ou seja, a missão dele para o mundo ele fez, né. Então ele encaixaria no Oswaldo Cruz, no Carlos Chagas, né? Mas ele, enquanto indivíduo, com ele mesmo e com a família, ele falhou. Olha que interessante, né? Então o André Luiz é aquele cara que no macro ele foi muito bem, né? Naquilo que ele tinha que fazer para o mundo, né? Mas na vida dele enquanto indivíduo, enquanto ser humano, com a família, com as pessoas à volta dele, ele falhou clamorosamente. Né? Então o que dá a se entender da encarnação futura do André Luiz? Que talvez ele venha numa posição obscura. Né? Talvez ele vai ser um médico, aí, um dentista, um enfermeiro, mas ele vai vir né, com a prova de trabalhar as questões da família dele. Né? E não talvez ser famoso, fazer alguma coisa, porque os espíritos são assim. Né? Então, assim, boa noite, Beth. Nós estamos aqui falando do livro Nosso Lar, né? Fechando, né, o entendimento. Nós estamos contando aqui a história do pseudônimo do André Luiz. Né? Essa história é verdade, tá, gente? Quem é e quem não é, já é. Né? Igual eu falei, eu particularmente, né? Pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, pelo até que eu perguntei para os espíritos, né? E os espíritos são muito renitentes com essas coisas, né? Eu sou levado a crer que o André Luiz é o Carlos Chagas mesmo. Né? Até porque, né? É o que eu penso. Mas quer dizer que está 100%? Deixa eu falar isso não. Né? Bobo é quem acha que sabe tudo. Né? Igual eu brinquei com vocês aqui, vai que ele pediu
pro Valdo Vieira falar para todo mundo que é o Carlos Chagas para poder disfarçar mais ainda, né? Geralmente as pessoas que vão para o umbral ficam quanto tempo? É interessante isso, depende, né? Em média, né, o tempo da encarnação de uma encarnação, tá? Ou seja, porque normalmente um espírito que está pegado ao umbral, ele não fica muito tempo desencarnado, então ele fica lá 60, 70 anos no umbral e reencarna. Né? Quer dizer que todo mundo fica isso aí? Não. Tá? O espírito que fica preso no umbral são os espíritos muito materialistas, são espíritos muito presos, né, às questões sensoriais, muito cheios de... muito cheios de raiva, de ressentimento, de ódio, né? Existem entidades que vão até para as zonas inferiores ao umbral, que são os abismos, né? As trevas, né? São regiões inferiores ao umbral, né? Mas o espírito, ele fica no umbral o tempo necessário, mas a gente tem que entender também, quando a gente pensa no umbral, é a região espiritual próxima do plano físico, tá? Nosso lar está no umbral, tá? O nosso lar, aquela cidade maravilhosa, aquilo é umbral. Por quê? Porque está em torno, tá? Porque muita gente pensa em umbral naquele pântano, naquelas regiões Vale do Suicida, aquele lugar tenebroso lá, né? Quando André Luiz conta lá nos livros, aquilo ali é um umbral pesado, aquilo ali é onde os espíritos sofredores ficam, né? Então, assim, então eu posso ficar no umbral 50 anos no nosso lar, né? Fiquei lá trabalhando 50 anos, vou imaginar, não sei, não fiquei não, tá, gente? Imagina que eu sou do nosso lar, não sou não, tá? Mas assim, imagina, fiquei 50 anos no nosso lar, posso falar que eu fiquei 50 anos no umbral. Tá? Mas não fiquei como espírito trevoso, fiquei trabalhando no nosso lar, entendeu? O umbral é toda a região espiritual mais próxima da crosta, mais próxima aqui do plano físico. É o que está em torno. Tem a própria palavra umbral, né? Da ideia do que está em torno, ou seja, as regiões espirituais mais próximas da Terra são umbral. Aqui o plano físico, por exemplo, o espírito desencarnado está andando aqui na rua aqui, né? Ele está no umbral. O espírito desencarnado está lá no nosso lar, ele está no umbral. Um espírito desencarnado está lá naquelas regiões de sofrimento, lá naqueles pântanos, naquelas trevas, lá. Ele está no umbral. Tudo isso é muito próximo. Aí tem as regiões inferiores mesmo, que são as zonas abismais, que lá né? Não é bom nem ficar falando. Lá é o pau que quebra mesmo. Né? O umbral lá é feriado, tá? E tem as zonas superiores. Por exemplo, a mãe do André Luiz já está numa esfera superior ao nosso lar. Claro que o nosso lar já está, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse colocar em níveis, né? Poderia dizer que existe um umbral médio, um umbral alto e um umbral baixo. O umbral baixo seria onde está os espíritos nas zonas de sofrimento. O umbral médio é o umbral que mistura com o plano físico, que é onde os espíritos estão aqui, né? Que os espíritos que andam na rua, que dormem na casa dos outros, que andam, que saem, que vivem as coisas do dia a dia, né? São nesse sentido. E tem o umbral alto, que são as colônias, né? Das regiões espirituais acima, né? Como o nosso lar, como a Mansão Paz, como, por exemplo, Alvorada Nova, né, que são regiões do mundo espiritual que tem, né, toda uma série de relatos lá sobre elas. Isso tudo é umbral, né? Colônia, qual a colônia acima do nosso lar? Não falo o nome não, mas tem milhares, tá? No livro não fala o nome, não identifica, né? Mas são várias esferas, ou seja, acima dela tem outra, que tem outra, que tem outra, que tem outra, até chegar onde Jesus vive, né? Então, e tudo isso no planeta Terra. Todos nós vamos para umbral. Vamos dizer que a maioria de nós sim, né? Por exemplo, um espírito muito iluminado, imagina a Matéria de Calcutá, ela vai subir para as esferas iluminadas direto. Um Chico Xavier vai subir direto. Mas a gente pode ir para o nosso lar. Eu fui para o umbral, imagina. Acordei. Você vê lá o livro Violetas na Janela. Quando a Patrícia acorda, né? A Patrícia, né, que é a protagonista do livro Violetas na Janela, né? Ela desencarna, muito jovem, uma mocinha de 18 anos, né? E o que acontece? Ela acorda numa colônia, né? Na colônia... Eu esqueci o nome da colônia que ela acorda, lá na São Sebastião do Paraíso, né? Ela acorda numa colônia muito parecida com o nosso lar, bem menor em tamanho, né? Eles mesmos falam que ela é menor que o nosso lar, mas é uma colônia espiritual, ela não vai numa zona de sofrimento. Quando o pessoal fala assim, todo mundo passa pelo umbral, né? As pessoas entendem, todo mundo vai para aquele lugar lá, para aquele pântano lá, vai acordar no meio da lama lá. Não é isso não, gente, tá? Acordar no nosso lar é acordar no umbral, tá? Mas que umbral bom, né? Eu tô querendo ir para lá, se eu puder, né? Então é nesse sentido. Os espíritos ou Exus, sei lá o que, na macumba, são o quê? Normalmente são entidades que vivem nas esferas inferiores, no umbral baixo para regiões inferiores. Normalmente, tá? Entidades que vivem naquela região, que são espíritos muito ligados às coisas aqui do plano material, né? Peraí, deixa eu... Dizem que todos os encarnados passarão pelo umbral. Procede? Até, por exemplo, para mim ir de Belo Horizonte para o Rio Grande do Sul, tem que passar em São Paulo, não tem?
Quer dizer que eu paguei lá? Passei, tá? Quer dizer que eu passei na pior região de São Paulo? Não, né? Imagina, eu estou aqui em Minas Gerais, né? Eu quero ir no Rio Grande do Sul. O caminho mais fácil passa por passar dentro do estado de São Paulo. Ou então eu vou pelo mar, né? Vou lá no Rio de Janeiro e dou a volta, mas é bem longe, né? Então, teoricamente, eu vou passar pelo estado de São Paulo. Eu posso passar pelas regiões mais difíceis do estado de São Paulo, eu posso passar, né, pelas regiões mais tranquilas. Eu passei por São Paulo, tá? O passar pelo umbral é nesse sentido, tá? Claro que, infelizmente, a maioria dos desencarnados, aí vamos falar aqui, né? A maioria do pessoal que desencarna fica presa ou no umbral médio ou no umbral grosso. Por quê? Porque a maioria dos desencarnados, as pessoas que morrem, só pensam e só viveram a vida toda preocupados, pensando, vibrando, sentindo e desejando as coisas aqui do plano físico. Né? O pensamento da maioria das pessoas gira em torno das questões da matéria. Dinheiro, poder, quem brigou comigo, meu chefe, meu namorado, minha roupa, minha amiga, a festa que eu não fui, o cara que eu vi na televisão, o TikTok, né? Então a maioria das pessoas desencarna e fica orbitando aqui o plano físico porque só pensa nisso. Nós vamos para onde nós pensamos, né? Então muitas pessoas, infelizmente, ficam aqui no plano físico mesmo. Tá? Ficam dentro de casa, ficam em volta aí das pessoas que estão ali, né, trabalhando ali, né, dentro do dia a dia, um parente desencarnado, um irmão, um amigo, porque a vida mental das pessoas é o plano físico. Isso é uma região umbralina. E às vezes nem vão para o mundo espiritual, dali mesmo reencarnam. Né? Às vezes tem espírito que fica 20, 30 anos vagando no plano físico até que alguém atrai ele, um parente, um filho, um neto, e ele reencarna dali mesmo. Né? Eu não entendo essas coisas de entidade. Então são espíritos inferiores. Entidade é uma forma genérica de se falar espírito em algumas religiões, tá? Então quem é uma entidade? Um espírito é uma entidade. Então eu sou uma entidade, você também, tá? Eles falam entidade que é um nome mais rebuscado, né? Mas assim, quanto mais presa a matéria, mais inferior é o espírito, né? Os espíritos do nosso lar mesmo, você vai ver lá no livro, né? Aqui até tem um espírito aqui, ó. Esse aqui também é um espírito, ó, né? Esse aqui também é um espírito. Né? Uai, e aqueles que as pessoas dizem que ajudam as pessoas aqui, é possível ajudar dentro, por exemplo, né? Dentro de um presídio, 2 presos não podem se ajudar? Se você pedir minha ajuda, eu preciso ser um espírito de luz para te ajudar? Eu posso ser um espírito cheio de defeito, naquele momento eu te prestar um favor, te fazer um, né? Por exemplo, quando uma pessoa vai lá no Francisco de Assis e pede uma cesta básica pra gente, né? A pessoa que doou o dinheiro, que doou o açúcar da cesta básica, isso faz dela um espírito iluminado? Não. O Marcelo pegar aquela cesta e passar para o outro e falar assim, vai em nome de Jesus, transforma o Marcelo em ser iluminado? Não. Né? Então nós podemos nos ajudar. Então os espíritos, mesmo espíritos mais simples, também amam, também ajudam. Só que os espíritos inferiores, o que acontece muitas vezes? Eles são como a gente. Então hoje eu estou querendo te ajudar, amanhã eu quero que você se dane. Né? Não é assim, eu tô brincando aqui, gente, mas vamos ver as nossas relações de amizades, né? Eu ajudo, eu protejo, eu faço, mas no dia que eu encho o saco da pessoa, eu mando ela pastar, não é assim que a gente faz. Os espíritos de luz não fazem isso. Os espíritos de luz, eles têm uma compreensão, eles têm um amor perene, profundo. Um espírito está muito vinculado com a matéria, né? Se ele for com a sacaria, te ajuda. No dia que você desagradou ele fala, vai pastar, se vira sozinho aí, se dane você. Tem tempo não. Já parou pra pensar que a gente faz isso? Né? Quantas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu, né? Algumas pessoas vão pedir cesta básica pra gente, às vezes a pessoa pede, a gente vai lá, faz aquele esforço e dá. Aí depois a pessoa fala assim, no outro mês, de novo. No outro mês, de novo. Aí chegou uma hora que você fala assim, sabe uma coisa? Né? O fulano é muito folgado. Isso não é um comportamento de espírito superior, não. Isso é um comportamento de espírito Marcelo, né? Então, às vezes, você enche. Você fala assim, sabe uma coisa? Né? Ou então a pessoa pede pra você e não vai buscar, fica enrolando. Aí você fala assim, não, mas que absurdo, né? A pessoa podia vir buscar a cesta básica aqui, ó. Né? Se fosse eu carregar lá nas costas, fulano de tal, que é quem? Porque tem gente que pede as coisas, né? Que é que você paga o Uber pra eles, tá? Tem, tá? Não é todo mundo, não, graças a Deus, mas tem uns que são assim, né? Porque os problemas do indivíduo, do ser humano, não são só comida. Tem uma causa. Né? Eu lembro uma vez, né, que a gente estava lá no Francisco de Assis, e aí um morador de rua me xingou de tudo que é nome. Nossa, não queria até falou que ia me matar. Porque eu desagradei ele, não fiz o que ele queria. Por causa de briga de fila lá dele, sabe? Né? Porque a gente faz uma fila, né? E ele se organiza. E o cara queria passar na frente de todo mundo. Aí eu fiquei danado com aquilo. Falei, que isso, o cara tá recebendo aqui, nós estamos dando banho, comida, roupa, tudo que ele precisa aqui, ainda tá me xingando. Aí o Lucas virou pra mim e falou assim, meu filho, se ele tivesse equilibrado, ele não tava nesse estado que ele tá aqui não, precisando de ajuda não. Isso, eu lembro disso sempre.
né? Por quê? Tem assistido gente que liga pra gente e fala assim, ó, fulano, eu queria uma cesta. Eu falo, não, beleza, vai lá, busca, nós temos aqui. Aí num dia a pessoa manda mensagem e fala assim, ó, aqui, tem como você pedir um Uber pra mim? Pra mim ir, pra mim voltar? Aí você fala, paga com isso, né? Né? Speed Luz faria isso? Faria não. Speed Luz bobear, ia lá buscar uma cesta e entregar na casa da pessoa, né? Então, assim, um espírito inferior, ele pode ajudar? Pode, claro, por que não? Nem todo espírito inferior é mal, gente. Tá? Maldade é diferente de inferioridade. Nós somos inferior ainda, muitas coisas, né? Mas eu já li e ouvi falar que quando eles fazem isso, quando ajudam, eles estão ajudando eles mesmos. Sim, é verdade, né? É verdade, eles estão se ajudando, né? Porque às vezes aquele espírito, aquele Exu, né? Às vezes a pessoa vai lá no terreiro de candomblé, né? Vamos entrar aqui um pouquinho nisso. Ele chega lá, né? Aquele espírito, o Exu ou o Preto Velho, na Umbanda, seja lá quem for, é um espírito que fala a língua daquela pessoa. Talvez aquele espírito vai dar um conselho para aquela pessoa que vai calar mais fundo na intimidade dela do que se o João Evangelista descesse e falasse com a pessoa. Porque aquele espírito fala a língua daquela pessoa. Né? Mas isso faz do espírito um ser perfeito? Não, ele ainda é um espírito materializado, um espírito que ainda gosta da bebida dele, da cachaça dele. Né? Quantas pessoas não tem esse tipo de convivência? Você não tem, né? Você tem um tio que bebe até cair, até já deu facada nos outros, mas se você pedir ele para bater a laje da sua casa, ele vai lá e te ajuda. Né? Olha como é que é uma coisa que a gente tem que mensurar melhor essa questão do mundo espiritual. Né? Os espíritos, né? E o gato chega na minha mão. Né? Os espíritos são assim. Né? Existem espíritos no mundo espiritual, né, que são verdadeiras máquinas de triturar os outros, mas às vezes eles vão com a sua cara. A doce eu gosto. Por quê? Porque lá na encarnação tal, você é meu amigo. Então se alguém mexer com você, eu quero um cacete nele. Você fala, meu filho faz isso não. Né? É o jeito que ele tem. Entendeu? Aí é um processo de educação espiritual. Nós também estamos passando por um processo de educação espiritual. Né? Mas a gente pode dizer que um espírito desse não faz o bem? Como que eu posso dizer isso? Quem sou eu para dizer isso? Vocês estão entendendo como é que é profundo, Patrícia? Né? E assim, o André Luiz ele conversa muito com a gente, olha só, né? As características culturais do André Luiz são muito próximas, né? Do que? Da sociedade, né? De uma pessoa que gosta de ler, né? De uma sociedade mais escolarizada. O André Luiz era médico, o André Luiz era rico, né? O André Luiz era o cara, né, da sociedade, então aquilo fala com uma parcela. Mas o André Luiz fala muito pouco, por exemplo, né, com a lavadeira, com o pedreiro. Né? Esse, talvez o Exu, com o seu linguajar rústico, né, vai ter muito mais acesso. E dentro do limite dele, que ele tem, ele vai fazer o bem. O André Luiz é a mesma coisa. O André Luiz é um espírito perfeito? Em que aspecto? Né? Ele fez o que ele deu conta. Ele era tomado pela curiosidade um monte de vezes nas obras, mas ele ajudava. Ele ajudava como Clarencio? Ele tinha os recursos da ministra veneranda? Não tinha. O André Luiz conseguiria pegar e planejar a reencarnação da pessoa toda para resolver os problemas dele? Não conseguia. Mas para ele lá dar um passo lá, né, ele daria uma força. E aquelas pessoas que estão no Frei Luiz, que se incorporam em Preto Velho no Centro Espírita? Isso eu não sei, eu não conheço. Né? Então, assim, e não me compete julgar. Né? Não nos compete julgar. Né? Se estão fazendo bem, gente, o que eu posso dizer contra? Jesus tinha uma frase, né, que ele fala por João Evangelista, que eu não esqueço. Né? Que um fala para o outro fala para um. Né? Quem não junta comigo espalha. Né? Porque os discípulos falam com ele, ó, tem um aí que tá falando do Senhor aí, ó, e não anda com a gente, o mano deve calar a boca. Jesus fala, isso não. Quem comigo não ajunta, espalha. Né? Não tem ninguém que fale desse evangelho que não é dos meus. Né? Então, assim, a forma, a aparência, a estrutura, gente, isso aí, né? Eu não sei, para não poder falar se um trabalho é bom, você está falando que num trabalho, né, desse Frei Luiz, eu não conheço. Né? Eu segui se um leviano, se eu estivesse falando bem ou mal. Né? Eu imagino e desejo, penso, né, que o desejo é Deus do bem. Né? Eu não conheço. Né? Então, assim, o que eu penso é o seguinte, né? Cada lugar encontra a sua forma de fazer o bem, meus amigos. Né? Para mim, talvez, eu não ia me sentir bem, né, de vestir roupa, alguma coisa assim, mas o Preto Velho vier conversar comigo, vai ser muito bem-vindo. Né? Eu já contei para vocês a minha história com o Preto Velho lá. Né? Então eu aprendi a respeitar o espírito não pela aparência. Tá? E muitas vezes, né, a gente se surpreende. Existe céu de animais? Os animais, quando desencarnam, normalmente reencarnam imediatamente. O que acontece? Morreu meu gato, né? O miau aqui, ó, tá velhinho. Já combinei até com o Lucas, né? Fico brincando. Né?
O que acontece? Morreu, desencarnou a gatinha. O que vai acontecer com o espírito dela? O animal ele não tem um corpo espiritual igual ao nosso ainda. Tá? Ele está num processo evolutivo que ele não chegou onde nós estamos ainda, espiritualmente. O que vai acontecer? O princípio espiritual eterno e imortal que tem nela vai ser atraído para o primeiro gato que estiver passando por perto, que tiver condição de reproduzir. Na primeira vez que o gato cruzar, ela já renasce ali. É quase que imediato. Entretanto, é possível, né, os espíritos levarem o princípio espiritual para regiões do mundo espiritual e aqui, como se for, eu brinco, né, o Lucas fala que é o aquário do mundo espiritual, o nosso lar. No nosso lar tem árvore, no nosso lar tem planta, no nosso lar tem bicho. Como é que eles vivem lá? Eles sabem que estão no mundo espiritual? Não, para eles estão no aquário, eles estão no mundo físico. O aquário é um ambiente controlado, né, gente? Então, no nosso lar existe vida, flora e fauna. Isso é vastamente relatado, né? Aquilo é uma ilusão, né? Um 3D que os espíritos criaram para enganar a trouxa, não. Né? É os bichos mesmo, tá lá. Né? Então, eles continuam existindo. O que acontece é que o processo evolutivo do animal ainda está muito atrelado no plano físico. Eles precisam do plano físico. O negócio deles não é o mundo espiritual ainda não, é o plano físico. Isso, no nosso lar tinha cães para ajudar, resgate, exatamente. Quando tem uma função específica, a espiritualidade mantém o corpo deles lá no plano espiritual. Eles, por si só, não dão conta de fazer isso. Se deixar, vamos ajudar o seguinte, morreu meu gato. No automático, o que vai acontecer? O princípio espiritual dela vai sair e vai para o próximo gato. Né? Vai entrar lá no ovário de uma gatinha, ou lá no testículo de um gatinho. Quando eles cruzarem, vai nascer lá um gatinho e vai ser ela. Tá? Até ela chegar no reino humano, que isso aí é outra história. Tá? Daqui bilhões de anos. Tá? O que separa a gente dos animais é bilhões de anos de evolução espiritual. Né? Mas nós já passamos pelo reino animal. Né? Lá na época dos dinossauros para trás. Tá? Então, né? Então, assim, o animal, ele tem um princípio, o animal tem, as plantas têm, mas apesar que na planta é diferente, tá? Na planta é cada célula, vamos dizer assim, né? Não tem um espírito ali, um ser ali, a samambaia, né? Cada célula é um princípio espiritual. No animal não, já tem um princípio individualizado ali que é imortal e eterno, tá? Então, esse espírito segue. Quem disse que você não vai ver? Pode ser que ela renasça aí por perto, às vezes a gente atrai, né? Quem sabe? Você vai chegar num lugar lá, vai ver um cachorrinho, vai chamar sua atenção, é ela, renascido. Não, o Chico aconteceu isso com ele. Não, o Duque, que é o cachorro dele, renasceu lá. Né? Pegou, o Duque voltou. Né? Acontece. Né? Quando a gente tem muito amor, acontece. A gente não pode confundir amor com apego. Tá? Porque tem gente que é tão apegado com os bichos que vira obsessor dos animais. Ao animal desencarna e arrasta o princípio espiritual do animal, gruda na pessoa, não deixa nem o animal renascer, nem pro plano espiritual, nem nada. Fica lá preso lá igual né? Igual se a gente estivesse parasitando o espírito daquele ser. Né? Então a gente pode ver sim, com certeza. Eu falei pra você, eu falei pro Lucas, quando o gatinho voltar, eu vou sair caçando um gato ali. Né? Esse gato aqui, eu brincando, né, gente? Né? Eu sei que é uma coisa complicada, mas que é possível, tá? Gente, é isso, né? Quando o animal cria consciência, ele renasce em mundos primitivos, sim, né? Mundos primitivos. Quando que o animal na Terra criou consciência? Lá na época, lá, tipo, uns 5 milhões de anos atrás, lá com uns australopithecus ramenses, lá, que sabe aqueles bichos desceu das árvores lá e que virou ser humano depois, né? O homem de Neandertal, que é lá, é ali, ó. Ali que o ser saiu da animalidade e a melhor forma para ele evoluir foi a forma aqui baseada no macaco, nós aqui, né? Nós somos uma forma, né? Nós somos primata, né, gente? Nós somos aqui muito parecidos. Nós não somos macaco, nós somos parente, né? Então, no nosso mundo, a melhor forma para intelecto é essa aqui. Talvez num mundo que tenha só água, vai ser um peixe. Num mundo que tenha só ar, né, vai ser um bicho que voa, né? Então vai ser, mas basicamente é isso, né? É um processo lento, mas isso é lento, tá? Hoje isso não acontece no nosso mundo mais. Isso acontece só nos mundos primitivos, tá? Então o animal aqui ele é em outros mundos que o princípio espiritual dele vai evoluir, ainda vai, né? Meu gato aqui, a gatinha aqui vai viver aqui, né? Porque minha gatinha aqui, quanto tempo ela chegar na consciência, no espírito, né? Milhões de anos. Isso aqui, ó, se eu gostar dela de verdade, eu posso até virar um mentor dela daqui 1 bilhão de anos no futuro. Vou ser igual Jesus, assim, né? Fiquei preocupado agora, será que eu estou fazendo, eu fiz mal para minha cachorra? Não é isso, né? Estou falando do apego desequilibrado, né? Que tem um amor e tem um apego, né? É uma medida, né? O apego é aquela coisa assim, você existe porque você me faz feliz, né? Eu não estou preocupado na sua felicidade, eu estou preocupado com a minha, né? Porque muitas vezes a gente fala que ama o outro, mas a gente ama o que o outro proporciona pra gente, né? Eu prefiro ver a minha mãe na cama, esquálida, assim, com um monte de tubo,
né, para falar que ela tá viva e visitar ela uma vez por semana, né, sofrendo, do que eu deixar ela desencarnar e voltar para os planos espirituais, para só pegar, isso é apego, né? Aí que é a diferença. O amor liberta, a paixão aprisiona. É só a gente pesar esses fatores na nossa vida, em tudo, não falando só de bicho, não. Né? Quer saber se eu amo, se eu tô apaixonado? Lembra disso. Né? Lições do Liel. O Liel sempre fala isso comigo. O amor liberta. O amor deixa ir. O amor é doação. A paixão aprisiona, prende, guarda, quer prender, quer dominar. Então, quando eu me relaciono com alguém, ou com alguma coisa, ou com o meu bichinho, né? Eu gosto da minha gatinha, né? Eu não quero que ela desencarna, né? Mas ela tá velhinha, uma hora ela vai, né? Eu espero que se demore muito ainda, né? A Edneia vive falando comigo, você tem que preparar, né? Uma vez ela tava quase desencarnando um tempo atrás aí, nós ficamos tudo tristes aqui, né? Mas na natureza, ela tem que evoluir, ela vai ficar aqui, né? Com 1000 anos de idade, com uma múmia aqui do meu lado aqui, porque eu quero, pra me fazer um carinho nela uma vez por semana, né? Não, né, gente? Que ela vá e que ela volte, né? Aparecem uns outros gatos aí, nós vamos pegar eles, né? Mas não precisa ir agora, não, tá, minha filha? Vou ficar aqui, né? Mas é isso, né, meus amigos? O amor liberta. Pessoal, nós estamos falando um monte de coisa, né? Eu acho que vai dar certo esse formato. Semana que vem nós vamos começar com um formato de estudo que vai ser baseado em pergunta, tá, gente? Nós vamos ver depois se a gente vai continuar com os estudos do André Luiz, talvez em outro dia, né? Mas a gente está aí com a proposta de, a partir da semana que vem, o nosso estudo de domingo ser um estudo de pergunta e resposta. Né? Eu acho que é bem produtivo aí. Né? Então vocês vão perguntando, né? E a gente vai respondendo junto aí com a ajuda aí da intuição espiritual, dos amigos de luz aí, que se comprometeram em ajudar, tá? Nós vamos terminar o nosso estudo. Queria agradecer a todos mais uma vez que estão nos ajudando. Nós estamos correndo atrás, aí, nós estamos fechando a cesta de Natal lá do Francisco de Assis, né? 123 famílias, se não me engano, né? Um pouco mais que isso, se não me engano, né? Vão receber presente, cesta, né? Cesta básica, cesta de Natal, os presentes do Universo dos Sonhos, né? As famílias todas, né? Que participam lá. E a gente vai fazer aí a entrega, né? A gente não vai ter festa ainda como a gente tinha, né? Antes da pandemia, vai ser só um café que elas vão tomar e vão receber, né? Quem quiser informação, né? Até para saber como é que funciona e tal, né? Por favor, chama no privado aí que nós estamos, né? Temos o maior prazer de mostrar o trabalho aí, né, meus amigos? Estamos acabando o estudo, né? Agradecendo a Jesus aí pela oportunidade, agradecendo vocês pela paciência, né? E ficam aí essas reflexões aí do André Luiz. Podemos falar muito ainda do nosso lar, né? Quem sabe vem, né, outros assuntos, né, sobre o nosso lar aí, se vocês quiserem, nós vamos falando também, tá bom? Muita paz, muita luz e até domingo que vem, se Deus quiser e permitir, tá? Beijo no coração. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.